Fala campeão, fala campeã! Hoje uma pessoa muito especial aqui, batalhadora, que corre 42 quilômetros. É isso mesmo, é uma maratonista. Bate-papo hoje é com a Marli. Ela vai contar todos os seus segredos, sua rotina e como a vida dela mudou depois que ela optou por essa prática que é tão incomum aqui na nossa região. Espero que vocês gostem. Boa tarde, pessoal. Hoje aqui com a Marli, que é aluna e amiga aqui da academia também, faz um bolo aqui, ó, fazer propaganda de ti agora aqui, onde ela é corredora, além de participar e fazer programas de musculação com nós aqui há um tempo já, né, Marli? Quanto tempo você treina musculação? Faz 4 anos que eu tô na musculação. 4 anos aí puxando ferro, aí despertou um interesse pelas corridas, correto? Então a gente vai falar sobre isso, sobre um pouquinho da vida pessoal que ela abriu para nós aqui, um pouquinho da sua vida pessoal. Todas as filhas treinam aqui com nós também na academia, né? Um dos genros também, Sim. é meu aluno também. E aí ela vai falar um pouquinho sobre as corridas, porque não é para qualquer pessoa. Não é pra, eu digo assim, correr todo mundo corre, ainda mais quando tem alguém correndo atrás de ti. Sim, sim. Mas participar de uma prova onde você tem um percurso, você tem uma distância, tem um protocolo a ser feito para a pessoa poder exercer isso num determinado tempo. Como é que funciona? Então, primeiramente, para você correr, você tem que ter uma paixão pela corrida. Certo. Né? Porque é difícil os treinos. Né? Eu sou maratonista, então os treinos são muito mais puxados. Certo. Maratonista, para nós ter uma ideia, corre em torno de quantos quilômetros na prova? 42 quilômetros. 42 km, é a prova de fundo. Isso. Legal, então você vai lá num determinado dia que está já marcado e você tem que correr os 42 km. Tem que correr os 42 quilômetros. Eu digo assim, correr os 42 quilômetros é fácil. O difícil de ser um maratonista é o tempo que você leva, o treino que você tem. A rotina. Eu sigo uma planilha, eu tenho uma planilha. Certo. Eu sigo, são 4 meses e meio de treino. 4 meses e meio. 4 meses e meio ali na prática. Isso que a gente treina a mente muito antes. Que é o maior vilão, né? É uma vilão. A cabeça, ela tá ligada 80% do que o teu corpo vai fazer. E como é que começou assim, essa paixão pela corrida? Porque você falou agora, tem que gostar. Né? Como qualquer prática esportiva, eu acho que esse é o primeiro passo, você se encontrar. Fiz vários esportes, fiquei na frente de uma bandeira durante muitos anos e eu amava e amo ainda esse esporte que é a capoeira, mas hoje eu já não sou mais um praticante tão assíduo, mas eu fui durante muitos anos. Para praticar a corrida, a sua história, como que começou? Então, uma amiga da academia me convidou para participar de uma corrida, tanto que quando eu vinha na academia fazer, eu nunca fazia. Certo. Porque eu nunca gostei de correr. Não gostava? Isso é muito estranho, né? Porque eu nunca gostei de correr. Uma corredora que não gostava de correr, mas é maratonista. E é maratonista. Caramba. E ela me convidou para fazer os 5 km que ia ter aqui na cidade. Aí eu não quis dizer que não e fui. Treinei meia boca umas... O que tu entendia que era correto e tal. E eu fui nessa corrida. Legal. Quando eu passei a linha de chegada, foi amor. Virou uma chave. Nossa. Legal. Não, eu quero correr. Começou a bater a calma. Olha que interessante. O coração batia assim, não, eu quero correr. Interessante. E eu me achei ali. Então eu me apaixonei pela corrida, fiz umas 3 corridas sem um suporte Sem nenhum, auxílio sem nenhum. entender nada. Então comecei a sentir dores. Dores na canela, dores no joelho, tornozelo. Que quando você corre errado, isso vai acontecer, né? Exato, Sem uma pessoa, um profissional ali que entende te auxiliando. Então eu conheci uma professora de corrida, o Rodrigo Bicudo, pelo Facebook. Eu achei ele ali, pesquisando professores, achei ele e entrei no programa dele. Eu já faço parte de 4 anos do programa dele. Desde que começou a correr praticamente, Nos né? 2 meses que eu tava correndo, eu já procurei, né? Porque eu já comecei a sentir dores. Certo. Eu tenho um nutricionista, Nelson Bife, que também já é os 6 anos que eu tô com ele, mas que eu faço
uma consulta assim mensal, específica para corrida. Também já é 2 anos que a gente está dentro Que disso. legal. A gente tem Então, bom resultado. como nós falamos no início, seu maior vilão é a mente. Então essa disciplina alimentar é fundamental para quem vai fazer provas como essa. Né? Tem que ser, porque você tem que estar bem alimentado, comer a comida certa. Hidratado. Hidratado não é de menos nem de mais, é na quantia adequada. Quantidade certa, tem que ser a quantidade certa. Você sabe que você tem que consumir tantos litros de água por dia, certo. Né? E quando você tem a prova, saber que você tem que levar os seus suplementos, quais os suplementos que você vai precisar, o que o teu corpo está gastando, o que ele necessita. Então tudo isso é muito importante. Isso só um profissional da área para poder te auxiliar. Porque nenhuma pessoa é igual a outra. Correto. Então o meu corpo pode gastar mais que o seu. Então eu tenho um diferencial. Então eu preciso ter uma pessoa ali que está me orientando e vendo as o que necessidades eu preciso. dentro de um padrão que você vai enfrentar na prova, no dia, né? Porque uma prova de 42 quilômetros é muito exaustivo fisicamente, né? Desgasta A bastante. gente acompanha algumas provas que tem que passam na televisão, apesar de ser profissional da área de educação física, mas a gente vê que é você contra você. Sim. É uma prova muito solitária, né? Para ser sincero. Então, quando você vai treinar correr na rua, é você, no máximo, seu fone de ouvido e seu trajeto. Então, isso é difícil. É bem difícil. Por isso que eu digo, a cabeça ela tem que estar muito bem. Quando você decide ser um maratonista, você tem que estar ciente de que você vai sentir dor, que você vai estar cansado. Tem dias que eu já estou em 2 meses da minha preparação para minha maratona que eu vou fazer em Foz do Iguaçu agora em setembro. Setembro, que dia de setembro? Dia 25 de setembro. Aí, acompanha nas redes sociais então, né? Vamos postar as fotos lá, marcar que vamos tentar fazer uma marca melhor do que a anterior. Sim. E eu tô tendo resultados muito bons. Legal. Então, aí procurei então na musculação melhorar também. Eu tô agora com o Nivaldo, que tá meu... O Niva, que fez a abertura aqui do nosso canal aqui, do nosso bate-papo e é o treinador, é o personal da Marli. Então faz 4 meses que eu tô com o Nivaldo. Eu já fazia musculação antes, mas um pouco mais light, assim, Mais né? pra qualidade de vida, sem um objetivo específico. E agora então a gente quer melhorar a performance, então tem que ter um profissional ajudando. E isso é importante nós falar, porque assim, a maioria das pessoas ou não gostam de academia ou foram em algumas academias onde foram deixados assim objetivos aos ventos, entregando planilhas de treino para os alunos muitas vezes. Já aconteceu várias vezes aqui na nossa academia. Eu tenho alunos que passaram por isso também, que eles entregam um treino como se fosse receita de bolo, e não é assim. Na corrida tem um aspecto específico para ti que é diferente do meu, por exemplo. No treino de musculação é a mesma coisa. Um treino para mim tem uma funcionalidade de acordo com o meu objetivo e o meu biotipo, a minha realidade, e o seu treino tem que ter a sua realidade de acordo com o seu objetivo e todos os detalhes específicos seus. Isso só um profissional de educação física consegue adequar da forma correta para cada público, né? Para cada pessoa, pelo menos. Sim. Porque tem a rotina, né? Sim. Eu sou casada, tenho filhos, eu ajudo meu marido. 3 filhas e tem um corpaço. Então eu ajudo ele no restaurante também. Então a gente tem uma vida fora do esporte. Porque eu não sou uma esportista profissional, né? Eu sou uma maratonista amadora. Mas amante do esporte. A gente faz porque ama. Tantas pessoas vêm perguntar quanto que você ganha pra correr. As pessoas levam pro lado financeiro, né? Eu digo, não, eu pago pra correr. É isso aí, eu sei o que é isso. Porque a gente ama o que a gente faz. Legal. E a gente quer sempre melhorar. Esse é um desafio pessoal, não é um desafio financeiro, né? Se fosse para você viver disso, com certeza não faltariam oportunidades e empresas para te apoiar, mas não é esse o intuito. Não. E assim, eu digo, o que a gente fala assim sobre maratona, né? Maratonista desgasta muito. Qualidade de vida não é... Você não precisa ser maratonista. Tá? Você só pode correr os seus 5 km, seus 10 km, no máximo 15 você tem qualidade de vida. Entendi. O maratonista, ele é desafiador. Eu acredito, 42 km. E assim, pra quem não é profissional como eu, a gente só faz 2 maratonas por ano. Porque são 4 meses e meio de treino. Então ali já foi 8, 9 meses do ano só se preparando. Então por isso que a gente não faz
tantas maratonas como os profissionais que só vivem disso. Entendi. Né? Então a gente tem todo esse cuidado também, porque o nosso intuito não é ter dinheiro, não é ganhar dinheiro com isso, mas sim ser feliz. Entendi. A gente ama Se desafiar. se desafiar, querer sempre fazer melhor, cada corrida melhorar o nosso tempo. Até porque teve um fato bem interessante na sua última maratona, né? Você foi aonde foi a participação da última? Foi em Porto Alegre. Porto Alegre. E na anterior, a penúltima, foi aonde? Em Bento Gonçalves, Maratona do Vinho. Maratona do Vinho. Essa maratona do vinho, você fez em quanto tempo, o percurso? Esse ano foi a segunda. Então eu fiz a primeira maratona do vinho, pouquinho antes da pandemia, Certo? onde eu terminei ela em 5 horas e 40 minutos. 5 horas, correndo. Correndo. Sem parar. E a maratona do vinho é assim, é no meio do Subida, Vale do Vinhedo, sim. subida, descida, Meu Deus. é estrada de chão, era asfalto, choveu, teve percurso que choveu, depois saiu o sol. Nossa senhora. E eu cheguei Um atrasada. turbilhão de coisas. E eu cheguei atrasada até nessa maratona. Até isso? Foi a minha primeira maratona. Nossa, maior de primeira viagem, então. Eu cheguei atrasada porque o Uber que foi levar nós, ele não sabia onde era, ele se perdeu. A largada era 6 horas, eu cheguei 6h18. Todo mundo já tinha ido. Enfim, 8 minutos de atraso pra sua E largada. aí que tá que você tem que estar bem com a cabeça. Se é uma pessoa que não tá preparada, ela começa a chorar, Ou ela não fica faz. desesperada ou não faz mais. Ou não consegue completar, que é uma frustração, eu acho, maior, de você não conseguir completar aquilo que você se preparou tanto pra fazer, né? E olha a importância de você ter um bom profissional do teu lado. O meu professor de corrida já tinha me ligado na quinta-feira, né, que a corrida era no domingo, e falou: Marli, vai ter coisas que vai acontecer durante a corrida ou antes que você não consegue resolver. Você respira Que é o fundo tempo, e você vai e parte dali pra frente. Foi o que eu fiz. Não chorei, não me desesperei. Legal. Respirei. Meu marido estava mais nervoso do que eu. Eu até acredito. Eu cheguei lá e falei: pessoal, eu cheguei atrasada, eu sou dos 42, o que eu faço? Ah, você já perdeu os 18 minutos, se você quiser ir, pode ir, vai e vai. Então eu andei 5 km no meio do mato sozinho. E foi encontrando o pessoal e terminei em 5 horas e 40 minutos em 6º lugar na categoria. Olha só Então que foi legal! muito Foi legal. uma baita Foi. vitória para uma estreia Sim. dentro da modalidade. E a última, em que tempo você fez? Então, essa que eu fiz agora em fevereiro, eu terminei ela em 4 horas e 48 minutos. Isso dá quanto de diferença já Deu calculou? quase 1 hora. De diferença? De diferença. Que você reduziu o tempo. Reduziu o tempo. Então é disso que a gente está falando. Isso. A gente não está falando de fazer em 2 horas e pouco, que é o comum que os grandes maratonistas Sim, fazem, sim. ou como correr contra eles. É você contra você para diminuindo isso e se melhorando a Sim. cada vez mais, né? Então ali entrou perda de gordura, né, que é bem importante. Aumento da massa magra. Para você ter força, porque você tem que ter força, né? Então tá bem preparado, bem alimentado, bem nutrido. Aí dessa vez eu não cheguei atrasada porque Legal. eu já fui antes e vi onde é que era o local bem certinho, então para não ter essa, né? E assim, a gente vai amadurecendo. Sim. Cada corrida É uma você coisa, amadurece. uma experiência diferente, né? E foi muito, muito engraçado porque assim, nós tivemos 2 anos de pandemia, então recém começou as corridas. Então eu não imaginava que eu ia ter uma diferença de tempo como eu tive. Porque para os maratonistas, 2 segundos É já bastante é uma coisa. vitória. Imagina quase 1 hora. 1 hora. E eu me surpreendi. Que legal! Me surpreendi. Isso é muito bom. Isso quer dizer que o trabalho está sendo feito da maneira que deveria ser feito, tanto pelos profissionais quanto por você. Porque não adianta o profissional vir. As pessoas me perguntam assim, ó, explicar para quem está ouvindo a gente assim. Ah, quanto tempo eu levo para emagrecer 6 quilos? Cara, eu cuido da pessoa quando ela vem pra academia 1 hora. Passo treino, alongamento, fortalecimento e o que tem que ser feito dentro do protocolo que a gente escolhe que melhor se adapta pra pessoa. Mas as outras 23 horas eu não estou com Sim, ela. sim. Então é com ela. O que ela vai comer, se ela vai descansar, se ela vai realmente repousar, se não vai... Enfim, é uma outra conversa daí que tem que ser você com você, não é? Aí entra a disciplina. Muita disciplina. Que o tem que ter. maratonista também ele tem que ter. O corredor ele tem que ter disciplina. Todos, se Porque- quiserem alcançar um resultado assim, tem que ter, né? Sim, porque assim, no verão eu acordo 4h30 da manhã. Caramba, Pra é correr. cedinho, meu. Muito cedo. Só você na rua. E Bom, alguns corredores. O corredor que ama, ele tá esse horário, ele tá, você só encontra corredor. Olha que legal. E vai ter o inverno. No inverno você vai ter dias de 0 grau. Que é agora que nós estamos
tá quente hoje, gente. Deve estar uns 20 e poucos, 26 graus. Mas, Já tivemos mesmo... dias de 3 graus. Você tá lá correndo. Eu tô lá correndo. É o protocolo. Porque tenho que fazer. Uhum. Eu não posso pensar, hoje tá frio, eu não vou. E se na prova tá frio, como é que você vai fazer O que daí? aconteceu em Porto Alegre, agora que eu fiz 21 quilômetros, então eu tava decidida que eu já tô dentro da planilha da maratona, mas fui fazer essa meia maratona em Porto Alegre. Que é mais fácil. Mais fácil, os 21, mas quando eu cheguei lá, tava 6 graus. Só que lá era muito frio, vento. vento. A sensação era de 0 grau. Caramba. A gente correu Tá de congelando. touca, de luva. As extremidades congela tudo. Acordamos 4h30 da manhã, um frio, Nossa. frio. Eu andei 10 quilômetros que eu não senti os pés, Meu porque eles estavam A congelados. metade do percurso. E assim, conversando com todos os corredores e corredores profissionais que lá estavam, todo mundo falou que não conseguiu fazer o que queria por conta do frio. Sim. Então isso é um desafio também. E a minha meta era fazer os 21 quilômetros abaixo de 2 horas, que a gente diz o sub 2, Certo. né? Que até então eu só fazia os 21 passados dos 2 quilômetros. E eu consegui bater 1h58. Que legal! Então foi uma vitória. Cumpriu a meta, Cumpriu o desafio que eu que você se propôs a fazer. Cumpri o que eu queria Que fazer. legal. Então isso foi bem bacana. Bem gratificante, né? Nossa. Todo investimento e esforço acabou valendo a pena, né? E o frio que tava, eu digo assim, eu consegui, porque muitos amigos meus que vieram fazer, que dos corredores do Nordeste, teve um que veio do Japão, Cara, pensa a diferença de clima quando chega lá. teve uma menina que não conseguiu terminar. Olha Ela aí. chegou nos 21, ela não conseguia mais andar, porque ela começou a sentir dor. Então isso que eu falo, a importância de você ter disciplina e treinar no frio. Se você sabe que a prova vai ser frio, treine no frio. Treinar nas condições de onde vai ser a Ah, prova. tá chovendo, vai treinar na chuva. Se o dia da prova chove, E aí? aí você faz o quê? Então isso é ter disciplina. Isso conta. Conta muito. Olha que legal. Você comentou do Nordeste. Então vocês têm um grupo onde abrange vários lugares. O mundo todo. O mundo todo. Então, em quantos países hoje? Mais de 17 países. Olha que legal, cara. Então, Pelo mesmo professor? Pelo mesmo professor. Olha que bacana. Estamos Como é que é o nome dele? Rodrigo Bicudo. Rodrigo Bicudo. Procurem lá Rodrigo Bicudo que vocês vão encontrar. Pra quem se interessa por corrida, né? Sim. Quiser desenvolver um trabalho e quiser se aprofundar e pegar essa direção, essa vibe que eu acho bem legal, desafiador, Rodrigo Bicudo. E aqui no Brasil, aqui, são quantos corredores que vocês se reúnem, assim, que vocês têm contato e como é que é? Então, nós temos uma página fechada no Facebook, né, do Rodrigo Bicudo, onde todo mundo se conhece. Ali só se fala de corrida, Olha que se legal. compartilha só treinos. Ah, não é que nem o WhatsApp da academia, que todo mundo dá um monte de Não. coisa lá, apesar que eu ando segurando as pontas lá. É só treino, só se fala de corrida, Legal. não se fala de mais nada. Um curte o treino do outro, um ajuda o outro, um, Com experiências, né? com dicas. Isso, né? Eu tenho mais experiência, posso ajudar, posso comentar, vai lá. Às vezes a pessoa não teve um treino bom naquele dia, ele Olha tá que chateado, legal. ele vai lá, coloca, a gente dá um Dá um up leva- nele. né? Pra que ele continue, pra que ele não desista. Legal, E cara. o nosso professor, ele é tão gente boa assim, que ele tem o WhatsApp pessoal de todos os corredores, somos quase 3.000 corredores Uau. que entram nessa página. Caramba. E ele, assim, o que você precisar, você Ele tá lá. manda, ele tá lá. Rodrigo, assim, eu preciso disso. Ele vai te mandar uma mensagem. Às vezes demora. O que as pessoas pensam, Rafa? Vou mandar uma mensagem pro meu treinador Vai ou me pra responder na academia, ele vai me responder na hora. Sim. Mas ele não sabe que o professor tem. Ou- Não é só um aluno, são E três. tem a vida Tem a vida, pessoal tem dele. a casa. né? É isso que o atleta ele tem que entender também, Sim. né? Que o treinador dele não tá ali só pra ele. Justo. Ele tem todo um pessoal, uma academia pra estar dirigindo, então ele não pode estar ali, mas ele vai responder. E com certeza deve ter projetos que a gente nem sabe, às vezes, que tem, né? A pessoa tem. E ele também tem problemas, né? Também Como tem todo problema, mundo, né? Como todo mundo. Então isso aí também faz parte da vida. Faz parte. Faz Então a parte da gente vida. tem que entender também o lado do profissional que está atendendo a gente tem que ser bem paciente. E esse do Japão aí? Esse de quem era? Esse cidadão, a cidadã? Veio do Japão pra Veio do correr. Japão, é o David. Então eu conheci ele dentro da corrida também. Mas ele é japonês. Sim, ele é japonês. Não é brasileiro que tá morando lá. Não, ele é japonês, mas ele fala brasileiro. Ele tem Ah. familiares aqui. Que legal, ele fala português assim normal, que nem tu, assim. sim. Que bacana. Mas ele é japonês, mas e ele mora lá. Então ele vem. Quando tem corridas grandes assim, ele vem, ele fica 2, 3 meses aqui, faz a corrida, então a gente se conhece. A gente conhece muitas pessoas fora
Então eu já fiz uma meia maratona na Bahia. Na Bahia, onde mais? Porto Seguro. Bonito lá, bonito. Nossa, muito lindo. Quero conhecer um dia ainda. Então eu fiz a primeira aqui em Bento Gonçalves, que foi a maratona. E depois eu quis fazer de novo para me desafiar, porque eu já tinha chegado atrasada, então eu queria fazer melhor, consegui fazer. E foi melhor. Foi melhor. Legal. E fiz agora Porto Alegre. Certo. Porque teve os 2 anos ali de pandemia, então praticamente corri 2 anos só, né? Entendi, mas você teve outras corridas que você foi, além de maratonas, né? Em outros lugares. Corridas aqui das cidades vizinhas, né? Chapecó, eu já fiz corridas aqui no interior, né? A gente vai correr 5, 10 quilômetros. E pra você, molezinha, 5, 10 km eu vou de boa, é um passeio. Eu gosto passeio. de corrida longa. Eu digo assim, ó, 10 quilômetros eu não queria ir. Aí agora a gente vai ter a corrida em Chapecó, né, da Polícia Militar, já no tá, dia 31. Tá o flyer aí. Vai estar lá? Vou estar lá dia 31. Legal. E assim, vai ser desafiadora essa corrida. É só 10 km, mas vai ser desafiadora pra mim. Porque eu tô treinando pra maratona. Entendi. No sábado, eu vou ter uma corrida de 2 horas e 45 minutos. Que é o protocolo de treino que você tem que fazer. Que é na minha planilha. Entendi. E o longo agora eu faço por horas. Então, por exemplo, amanhã eu tenho o meu longo, que é de 2 horas e meia. Isso vai dar 24, 25 quilômetros. Então isso você faz uma planilha semanal, quinzenal ou como é que é? Eu tenho a planilha já para os 4 meses e meio. Ah, tá. Ela já vem ali montadinha. Todos os dias, ali. os dias que eu tenho que fazer musculação, o dia que eu tenho que treinar, eu tenho um dia de descanso, que é hoje. Eu não treino, não faço nada. Descanso total. Eu cuido da alimentação, bebo muita água, para o corpo estar muito bem hidratado, para amanhã não sentir o corpo pesado amanhã. A gente não come besteira, não come doce, não come fritura, não sai para jantar. Esse dia você não faz nada. Entendi. Você só descansa. Só descansa. E vem ainda fazer o podcast. Vem fazer um podcast com a gente. Cara, muito legal isso e saber que assim, você não é mais uma menininha, não é mais uma jovenzinha. Você já é uma mãe, você já tem 3 filhas, então você vem com uma carga a qual nós, depois que atingimos uma certa idade, entra o nosso corpo, ele entra numa deficiência muscular, começa a regredir, porque o pico até os 25 anos, mais ou menos, se mantém algumas pessoas que levam uma vida bacana, assim, de prática, de atividade e alimentação saudável, até os 28, 30 é o máximo que consegue se manter. Depois começa a regredir, é normal, isso é natural, a nossa fisiologia ela é assim. Então você conheceu as corridas já um pouco já depois das filhas, depois de ter uma idade que foi mais ou menos quanto a sua idade que você conheceu as corridas lá? 41. Então olha só como foi desafiador fisiologicamente para você, né? Para você poder manter essa qualidade muscular que você tem, uma massa muscular invejável para a maioria das mulheres na academia, porque quando ela vem treinar, galera, para quem não sabe, a gente vem treinar de maneira mais à vontade, uma camiseta mais folgada, uma bermuda para poder fazer os movimentos que é necessário dentro do treino. E a mulherada te elogia muito pela qualidade física que você apresenta. Então isso também mostra que qualquer um que quiser e se identificar com a corrida pode fazer. Pode. Só que tem que gostar. Tem que gostar e a disciplina é muito importante. Porque veja só, Rafa, eu tô na academia, eu faço academia desde os meus 22 anos. Então você já vem com um histórico de qualidade de musculação, né? Mas eu tenho o corpo que eu tenho 4 anos pra cá. O meu nutricionista falou, né, no mês passado que eu fui na consulta, ele disse: Marli, você tá com um corpo, não de uma mulher, mas de uma atleta de 35 anos. Olha só que legal. E eu vou fazer agora no mês que vem 46. Então olha o tanto de idade que eu tô a menos, que o meu corpo tá. Sim. Mas a idade fisiológica sua é invejável. Eu falo quando ele falou assim 35, eu falei, caramba, eu tô me sentindo uma mocinha. É bom pra nós, né? Também elogios, né? Só que assim, a qualidade de vida que eu tenho hoje é muito diferente do que quando eu tinha de 21. Entendo. O corpo que eu tinha de 21 eu não tenho o que eu tenho hoje. Hoje eu sou muito mais bonita, assim, físico, né? Sim. Do que quando eu tinha 21. Então você gosta mais. Eu gosto mais. E as pessoas percebem essa diferença e elas comentam e elogiam também. E isso é legal. Esse é um dos pontos positivos de que vale a pena. Vale a pena. Vale muito a pena. Vale sim. A gente faz porque a gente gosta. A mulherada é assim, né? Se olhou no espelho, tem que se gostar. Tem que se gostar. É o que eu digo às vezes vem alguma aluna, alguma coisa, eu quero emagrecer e tal. Se olha no espelho, diz o que você não gosta pra gente focar e fazer o trabalho, né? Você tem que olhar
e se gostar. Eu acho que esse é o ponto de partida. Sim. Até o corredor, ele não pode ter tanta massa muscular, né? A mulherada gosta de ter um pouco mais de massa. Eu já não posso ter tanta massa. Porque você é de Porque eu sou a corredora. Então, assim, eu me gosto assim, né? Tem muita gente que diz, você tá muito magra, você tá muito magra. Mas o meu corpo, ele tá bem definido. Sim. Para um corredor, ele tá perfeito. É essencial, tá? Então, ele tá cumprindo com o que eu preciso. Legal. Né? Ele faz o que eu preciso que ele faça, ele tá fazendo. É. Objetivo alcançado. Alcançado. Então vamos esperar pela próxima corrida agora, que é mês que vem. Mês que vem. Não, agora é dia 31 nesse mês. 31 agora, mas em Chapecó os 10 km. 10 km. E a próxima maratona, Em setembro. setembro, em Foz. Foz do Iguaçu no dia 25, 42. Vamos ficar na torcida aqui então, tá bom? Acompanha aí também ali nas redes sociais aí. Não deixe de curtir, compartilhar aí com os amigos e indicar aí pessoas para que venham conversar com a gente aqui também, tá bom? Um abraço.